Autoria de Sérgio Guimarães, o psicodrama Antes e Depois de Moreno, dos gregos antigos à internet. Livro publicado pela editora Ágora. A proposta de Hale, um teatro em cada manicômio. Referindo-se a Johann Christian Hale, o homem que, segundo a British Journal of Psychiatry, cunhou o termo psiquiatria em 1808, o próprio Moreno acrescenta um dado fundamental sobre outro antecedente histórico do psicodrama. Foi Hale que, no fim do século XVIII, sugeriu que os hospitais mentais tivessem um teatro especial no qual os funcionários desempenhariam os papéis de juízes, fiscais, anjos vindo do céu, mortos caindo das tumbas, os quais, segundo as necessidades de vários pacientes, atuariam para produzir a ilusão da máxima verossimilhança. Efetivamente, em seu livro Rapsódia sobre o uso do método de tratamento psicológico em transtornos da mente, publicado em 1803, o médico alemão analisa objetos apresentados à intuição do sentido exterior, particularmente do olho, do ouvido e do tato, e afirma: concluo este capítulo com objetos destinados ao sentido da visão, que é o mais próximo da alma e age mais intensamente sobre a excitação de suas faculdades. As impressões exercidas sobre esse sentido agem estranhamente sobre o sentimento, mas com predileção sobre a faculdade de representação, e por esta sobre a imaginação despertam o estoque de ideias e se transmitem por esse caminho a faculdade sensitiva e a faculdade de desejar. Aqui, um grande campo de trabalho ainda está aberto à doutrina dos métodos terapêuticos psíquicos, mas os objetos destinados a este sentido são tão numerosos e sua utilização tão dependente da totalidade dos diversos estados do paciente que não posso falar de seus detalhes. Observo apenas que, de maneira geral, cada manicômio poderia ter, para aplicá-los solenemente e associá-los de forma correspondente, um teatro especialmente organizado com este objetivo, perfeitamente utilizável, dotado de todo o equipamento necessário, máscaras, maquinaria e cenários. Os trabalhadores da casa deveriam estar suficientemente treinados para poder desempenhar cada papel, o de juiz, o de verdugo, o de médico, o de anjo vindo do céu e o dos mortos saindo de suas tumbas, segundo as necessidades particulares do paciente, até o mais alto grau de ilusão. Esse teatro poderia ser formado de cárceres e covas de leões, lugares de torturas e salas de cirurgia. Ali, Dom Quixotes se tornariam cavaleiros, mulheres que se acreditam grávidas poderiam ter seus bebês, loucos seriam trepanados, pecadores arrependidos seriam absolvidos solenemente de seus crimes. Enfim, o médico poderia fazer desse teatro e de seus dispositivos o mais variado uso, segundo os casos individuais, excitar fortemente a imaginação segundo a finalidade de cada caso, despertar o discernimento, provocar paixões opostas, excitar o medo, a sombra, a angústia, a tranquilidade, etc., e opor-se à ideia fixa do delírio. A professora austríaca do Departamento de Teatro, Cinema e Ciências da Informação da Universidade de Viena, Brigitte Marshall, autora de uma tese de doutorado sobre Moreno, informa em seu livro Eu Sou o Mito, do Teatro da Improvisação ao Psicodrama de Jacob Levi Moreno, que Hale procurava curar doentes psíquicos por meio de estímulos ópticos, e que em 1792 tinha apresentado uma tese sobre a melancolia. Marshall comenta que Hale propõe a encenação e a ilusão deliberada do paciente, ocupando-se de suas fantasias e delírios. Cita também Hale em sua afirmação de que a ideia fixa só se extingue sem danos quando nos familiarizamos com ela e fazemos passar à frente ao menos na lembrança, opinando que com essa ideia Hale se aproxima muito das de Moreno. Seria melhor o contrário, mas de qualquer forma, em sua análise comparativa, a professora identifica, na descrição feita por Hale do processo de cura de um melancólico, por exemplo, uma semelhança com a técnica de egos auxiliares de Moreno. Com efeito, Hale descreve com detalhes o caso em sua Rapsódia. Um melancólico imóvel, como uma coluna que não falava e não notava nada ao seu redor, se curou da seguinte maneira.
No mesmo lugar estava um homem que tinha o dom especial de imitar tudo. Ele se vestiu como o doente e foi encontrar-se com ele em seu quarto. Sentou-se de frente para o paciente, adotando totalmente seu aspecto e sua posição. No início, este parecia não se dar conta de seu colega, mas por fim seus olhos estavam fixos nele. Este último fez o mesmo, e imediatamente imitou cada gesto, movimento e mudança do louco, até que este se entusiasma, salta de sua cadeira, começa a falar e fica curado. Marshall não o explicita, mas a descrição corresponde a uma técnica que Moreno nomeará posteriormente de espelho. Outro ponto identificado por Marshall como coincidente entre os dois se relaciona ao que Hale recomenda durante uma segunda etapa do treinamento. Essas estimulações intensas da sensibilidade, dos sentidos e da imaginação e outras mais obrigarão o paciente a ficar atento. Dado o primeiro passo, fazemos um segundo. Escolhemos outros estímulos que sempre devem ser suficientemente intensos para não deixar que o paciente caia em sua falta de discernimento e para obrigá-lo à atividade própria. Ele não deve mais ser apenas um espectador passivo, mas deve tornar-se um sujeito ativo. Assim, despertamos não só o discernimento exterior, mas também o discernimento interior e a consciência de si mesmo. Marshall considera que, por mais que se encontrem algumas ideias que mais tarde foram adotadas na psicoterapia, em particular no psicodrama, a terapia de Hale continua sendo antiquada. Segundo ela, de seus escritos se deduz claramente que não realizou nenhuma pesquisa clínica nesse âmbito, dependendo de observações alheias, que expunha de modo muitas vezes assustador sob o influxo do romantismo. No entanto, reconhece que Hale foi um dos primeiros a sugerir ocupar-se corporal e espiritualmente dos doentes.